Nosso primeiro date. Você tá tão linda. Eu queria te dizer que... E aí, bora pra faxina? Bora! Eu te entendo. Também tem alergia a perfume. É? É? E a couro, a esmalte e a lã. Ah, tem alergia à flor. Você tem certeza que tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Ah, eu também tenho rinite. A gente é muito alérgica. Amiga, finalmente alguém que me entende. Amor, vem cá. Oi. Olha esse desinfetante, que delicioso. Quanto exagero, hein? Ai, é tão gostoso. Olha o que eu achei. Essa roupa aqui, ela tava guardada há mais de 1 ano. A gente podia se desfazer de umas coisas nessa casa, né, amor? Ó. Amor, eu acho melhor você parar de mexer nisso. É melhor, né? Eu tô ficando preocupado. Você tem certeza que não quer tomar alguma coisa? Eu nunca me senti melhor na minha vida. Onde a gente estava mesmo? Quem foi que inventou de fazer faxina hoje? Muito boa tarde para você. Tem muito humor nesse vídeo, mas também é um assunto bem delicado. Alergia, gente. Quantas pessoas não passaram por situações parecidas quando vão fazer uma faxina, quando acordam, colocam o pé no chão, já começa a espirrar. Enfim, e essa época do ano é bem propícia para o aparecimento, né? As pessoas que têm rinite, entre outros problemas causados principalmente no inverno. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Band Mulher, que são as alergias do inverno, como eu já falei. Comigo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, nós temos a presença da doutora Iana Rodrigues. Ela é especialista em alergia e imunologia clínica. Doutora Iana, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. É engraçado, mas é ao mesmo tempo constrangedor. Muito. Porque eu sou extremamente alérgica, venho de uma família alérgica e a gente sabe o quanto nós alérgicos sofremos, né? Boa tarde. Obrigada pela presença. O que fazer? Principalmente nessa época do ano, onde os alérgicos ficam, parece que mais desesperados, né? Pois é. Essa época do ano é uma época muito propícia às alergias, porque o grande vilão da alergia é o ácaro. E o ácaro, ele precisa de uma temperatura, de umidade, de um ambiente escurinho para ele crescer. Então, a gente está na fase dele. E no inverno, a gente simplesmente fecha a casa, porque está friozinho, fecha a cortina e vamos ficar junto com o inimigo. E aí, quando a gente tem o ácaro, a gente busca o cobertor, busca aquele travesseiro gostoso, mas tudo muito guardado e cheio de ácaro. E aí vai espirrar, vai tossir, vai chiar, porque alguns pacientes também não só têm rinite, mas também têm asma, e aí tudo começa. É verdade que quase todo mundo tem algum tipo de alergia? A alergia é uma doença genética. Então, assim, a gente não tem alergia porque a gente quer. A gente tem a capacidade ou não de fazer alergia. A alergia não é uma deficiência da imunidade, é o exagero da imunidade, mas baseado em uma doença genética, dependendo do fator ambiental que você está submetido. Então, não é quem quer, é só quem pode ter alergia. Agora, por ser genético, a minha avó tinha, a minha mãe tinha, eu tenho, meu filho tem, isso vai passando de geração. Verdade. É mais ou menos isso. Qual a diferença entre uma crise alérgica, um resfriado, por exemplo, ou uma gripe? Alergia, ela é basicamente sintomas nasais. O meu nariz entope, escorre,
coça, espirra. Eu tô ótimo. Eu pulo corda, eu vou na escola, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas o nariz está péssimo. A gripe e o resfriado, eles são infecções virais. Então, junto com esses sintomas no nariz, eu vou ter mal-estar, eu vou ter dor no corpo, eu posso ter uma febrinha se for um resfriado, eu posso ter uma febre alta se for uma gripe. Então, eu estou falando de um quadro infeccioso, o outro eu estou falando de um quadro inflamatório. Agora nós temos algumas pessoas que querem fazer perguntas para você. Vamos lá? Eu queria saber, eu tenho rinite alérgica e gostaria de saber se os fatores emocionais são preponderantes no desencadeamento da crise. Preponderantes não, né? Toda doença crônica, ela pode piorar por um fator emocional, mas é uma doença genética, verdadeiramente é uma doença, não é uma doença emocional. Temos mais uma pergunta, doutoriana. Como prevenir as crises respiratórias durante o frio, onde é mais que ataca as crises de asma, bronquite? Então, vamos nós. A gente tem que preparar o ambiente para isso. Então, a gente não pode deixar a casa fechada, apesar do frio, tem que deixar a janela aberta, tem que deixar o sol, puxar o sol para ele entrar. Não usar cobertor, apesar do frio, o cobertor ele é cheio de ácaro. Dê preferência a coxa ou edredom e lavar a cada semana. Manter a casa limpa, e quando a gente fala manter a casa limpa, não é usar muito produto de limpeza, porque os produtos não deixam a casa mais limpa, deixam mais cheirosos. Isso faz desencadear a crise. Naquele videozinho inicial, alguém foi sentir o cheirinho do desinfetante e espirrou. É isso, né? O perfume espirra. Deixar um ambiente mais limpo, mais simples possível. Temos mais uma pergunta, doutora. Minha dúvida é se a alergia respiratória tem alguma coisa a ver com a genética da criança. Tudo a ver, tudo a ver. Isso é uma doença genética mesmo. Pois é, e aí a gente está falando dos cheirinhos, né? Perfume também, dependendo, né, da base do perfume, aí vem uma crise de espirro absurda. Né? E aí o que é que sempre, como alérgica, eu posso falar com propriedade? Sempre que eu espirro muito, em seguida vem uma sensação de resfriado ou gripe. Por que a moleza após uma crise de alergia muito intensa, doutoriana? Na verdade, a rinite é uma doença inflamatória, né? Então, quando você tem uma crise muito intensa, e aí a gente está falando disso depois de uma crise muito intensa. Uma crise leve, ela não vai trazer essa prostração, mas quando você tem uma crise muito intensa, você pode ter essa prostração. E é por isso que a gente precisa fazer o tratamento de prevenção. Porque na hora que você já entra nessa fase muito intensa, você falta trabalho, a criança falta a escola, e você já começa a comprometer a vida das pessoas. E a rinite é uma doença tranquila de se tratar, e você não precisa perder a sua qualidade de vida por isso. O exame clínico é o suficiente para diagnosticar? O exame clínico, ele é básico. Mas não só o exame clínico, muitas vezes a gente precisa do teste cutâneo para a gente comprovar o que a gente viu no exame clínico. Mas assim, o exame clínico é a base de tudo. Uma rinite pode virar uma asma, por exemplo, doutoriana, ou não? A doença inflamatória do nariz chama rinite. A doença inflamatória do brônquio chama asma. A gente diz assim, um nariz bom, um pulmão bom. Um nariz ruim, eventualmente o pulmão pode ficar ruim. Mas a rinite não vira asma, né? Mas as vias estão interligadas. Então, quem tem asma, a gente tem que tratar muito bem o nariz para que o pulmão se mantenha bem. Vamos explicar um pouquinho a diferença? Por exemplo, uma asma, né? Que a gente escuta falar tanto, inclusive pessoas asmáticas, muitas vezes até têm problemas seríssimos e colocam a vida em risco, dependendo se necessitar da bombinha, enfim. Vamos explicar, doutoriana, um pouquinho? Asma, esse nome asma, quando a gente fala para uma mãe que o filho tem asma, parece que você está dando uma notícia horrorosa, porque é um nome muito estigmatizado. Asma, bronquite alérgica, bronquite asmática, são apelidos, exatamente a mesma coisa.
A gente pode ter uma asma leve, uma asma moderada e uma severa. O que é o mais importante na asma? É você ter o diagnóstico e você fazer o tratamento de prevenção. Quando se fala em bombinha, já vem um olho arregalado, Sim. né? Sim. Só que existem bombinhas de alívio e bombinhas de prevenção, né? São todos remédios absolutamente seguros, é uma forma de medicar. Eu posso tomar um comprimido, eu posso passar uma pomada e eu posso usar um spray. Esse spray, o remédio vai exatamente para onde a gente quer no Mas pulmão. como que acontece a asma no organismo da gente, doutora? Existe um processo inflamatório. Imagina que o brônquio é um cano e à medida que ele vai inflamando, ele vai fechando. O ar que passava nesse cano agora vai ter que passar num lugar menor. Então a gente vai começar a ter tosse, a gente vai ter o chiado, a gente vai ter a falta de ar. Isso é progressivo se a gente não trata. O grande tratamento da asma é a prevenção, é fazer com que esse pulmão inflamado ele volte ao tamanho real dele. E aí você vai ter qualidade de vida excelente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. No próximo bloco, a gente vai falar também sobre alimentos que podem te ajudar a combater um pouco dessa alergia. Vamos ensinar um shot imunológico para vocês e vamos também falar de recolocação no mercado de trabalho. Gente, muita gente no nosso país, né? São mais de 13 milhões de desempregados, tantas mulheres aí que estão à frente dos seus lares, famílias desesperadas, e é realmente desesperador você pensar que você não tem uma maneira de prover a sua família. A gente vai estar aqui com um especialista hoje para te dar dicas, para tentar te ajudar a uma recolocação no mercado. Não sai daí que a gente volta já. Uma dica muito boa é usar algumas gotas de óleo essencial de eucalipto em um balde com água para fazer essa limpeza da casa. Muito eficaz para sintomas de alergia respiratória, porque ele é antisséptico, anti-inflamatório, calmante e antifúngico. De volta aqui com o nosso Band Mulher. No programa de hoje, a gente está falando sobre alergias e principalmente nessa época do ano, né? O inverno, parece que nós alérgicos, eu me coloco, eu sei muito bem sobre esse assunto que estamos falando hoje, porque como já citamos aqui com a doutora Iana, é genético, a gente não pode fugir da nossa genética, né? E a família inteira alérgica. Então a gente tem que tomar sérios cuidados com a nossa casa, a higiene da casa, a alimentação, a forma que a gente armazena nos nossos lençóis, que a gente guarda as roupas. Tem que haver muito cuidado, a forma que você vai fazer a limpeza na sua casa, como você varre, tudo você tem que ter muito cuidado. Se tem muito tapete, o bichinho de pelúcia, que é tão fofo e maravilhoso, mas para um alérgico não pode. Você que tem criança, como que você vai manter os brinquedos, o quarto do seu filho, armário, gavetas, tudo isso tem que ter cuidado. A gente vai tentar hoje ajudar, e eu aprendo todos os dias aqui no Band Mulher, cada vez mais com os profissionais que passam por aqui. Com a gente agora aqui também, além da doutora Iana, a nutricionista Luciana Novaes, que vai nos dar algumas dicas de alimentos que vai nos ajudar a prevenir, né, as alergias. Porque, doutora Iana, antes de eu ir conversar um pouquinho ali com a Luciana, curado ninguém vai ficar. Uma vez alérgico, vai ser sempre alérgico. A gente vai conseguir controlar. Exatamente. O controle é a alma do segredo. Eu costumo comparar muito a asma com um quadro de hipertensão diabético. É uma doença crônica. A gente não consegue tirar, mas a gente consegue dar qualidade de vida. É isso que a gente quer na alergia sempre. A alimentação também contribui para isso? A gente tentar ter uma alimentação mais saudável, mais regrada? O alérgico pode ou não pode muito gelado?
porque né, eu cresci com a avó, fui criada com a minha avó, nunca podia gelado, nunca podia sorvete, nunca podia nada. Isso é mito, né? Isso é mito. Pode, não pode. Mas assim, vamos tratar adequadamente que pode tudo. Se você controlar, Se pode você tudo. controlar, então, pode eu não tudo. fui uma mãe relapsa, tá? Eu fui uma mãe que controlei a alergia do meu filho. Que bom, né? Eu não fui relapsa, eu controlei a alergia dele adequado. E ele pode sorvete, ele pode tudo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom. Conta pra gente, vem pra cá, doutoriana, também pra gente fazer esse bate-papo aqui. Alguns alimentos, né, aumentam a imunidade da gente, né? Por exemplo, limão, eu acho fantástico, eu sou fã do limão. Eu li há muito tempo atrás um livrinho que falava de todos os benefícios do limão para a saúde. E desde então, por eu já gostar de todas as frutas cítricas, eu amo, né, tudo que é azedo. E eu vou falar no ar, porque eu estava rindo quando voltei, porque eu estava brincando que eu adoro tudo azedo, menos gente azeda. Gente azeda não vale. Não, né? não Mas uma ajuda nada. frutinha azeda, você gosta muito, de fruta azeda? Eu muito, adoro, muito. gente. E o limão, falam, né? E eu acho que sim, o limão é uma das frutas mais completas, né? E ajuda na imunidade. A gente só precisa separar algumas coisas porque às vezes também atribuem a benefícios extras, né? É como se o limão resolvesse tudo, todas as doenças, curasse tudo. Não é bem assim. Mas todas as frutas cítricas, elas têm grande quantidade de vitamina C. É uma característica dessas frutas mais ácidas. E a vitamina C é uma vitamina que ela reforça o meu sistema imunológico. Quer dizer, melhora muito como que a minha imunidade vai trabalhar. Então, o limão é uma fruta de fácil acesso, que a gente consegue achar em praticamente todos os lugares e que eu não preciso também de uma grande quantidade. Uma pequena quantidade do limão, a gente já consegue ter esse reforço da imunidade. Né? É uma fruta que, por exemplo, para fazer um suco, eu não preciso tomar ele puro, então eu consigo equilibrar isso, posso usar ele como tempero para salada, então eu uso ele de diversas maneiras e já tenho o benefício dessa vitamina. Lucina, quantos limões por dia? Porque há um tempo atrás, né, estava na moda, não sei se vocês ouviram falar, da dieta dos limões. Daí eu cheguei em Minas, lá na casa do meu sogro, estava meu sogro me falando da dieta dos limões. Falei, então me explica, meu sogro, o que é que está acontecendo? Daí a gente fica aqui, né, a gente vai batendo papo e vão surgindo as histórias. Falou, olha, eu descobri uma dieta fantástica, eu estou muito magrinho. Eu falei, mas me conta essa dieta. Falou assim, é o seguinte, você começa, primeiro, você toma... acorda um limão, espreme um limão. No segundo dia, 2, no terceiro 3, até 10 limões por dia. Meu Deus. E aí depois você vai ao contrário, né? 10, 9, tal. Falei, funcionou. Ele, olha como eu tô magro, funcionou. Acho que pela quantidade toda de limão chegou a hora que não quer comer mais nada, de limão de manhã, né, meu sogro? Se entupia de limão de manhã, não sentia fome. Provavelmente. Não almoçava a quantidade que ele almoçava normalmente. Então as pessoas têm essa, Por isso né? que eu falei, essa questão das pessoas atribuírem... mil maravilhas ao limão. Que mas não é verdade que tira a fome, que se misturado, por exemplo, tem outra receita que é com água morna, que fala que o limão sai limpando todos... É verdade? Não faz isso. Infelizmente, não. O que faz é que você, assim, ele é uma fruta, né? Então, assim, tem esse poder ácido, mas também toda fruta tem o açúcar, que é a frutose. Então, isso já faz com que o meu corpo sinta como se eu tivesse recebido algum alimento. Ou seja, também 10 limões pode engordar. Pode. Tá? E aí, qual é a quantidade adequada? Em uma fruta, eu já consigo ter a quantidade, por exemplo, da vitamina C que eu preciso pro dia todo. Então, um limãozinho por dia. Por dia. Aí, como que eu vou usar esse limão? Vai de uma questão mesmo da sua preferência. Eu posso fazer uma limonada sem açúcar, né, para aí ter o benefício da fruta e não ter uma caloria ali que não vai me adiantar de nada. Eu posso usar ele como um tempero de uma salada. Delícia com a Posso usar, eu vou tomar com água em jejum. Que é uma preferência também, sua, tá? entendeu? Tipo não vai um chazinho delicioso. Posso colocar num chá. Eu adoro na água com gás. Todos os dias da minha vida é a minha então, fica bebida, a preferência. Água com gás e limão.
Fica a preferência da pessoa. A pessoa vai estar recebendo a vitamina. Não preciso estar tomando limão puro, né? Sem nada, sem misturar nada. Posso fazer. É uma questão mesmo de preferência. Mas não tem necessidade de ser 12 limões, 10 limões. Olha. Não, e nem ficar tomando comprimido, né? Porque as pessoas querem tomar comprimido ao invés de ter uma alimentação saudável. Doutora Iana, eu ia perguntar o seguinte, porque muita gente, né, toma vitamina C todos os dias. Se é prejudicial ou não é, se é verdade que se você toma uma quantidade de vitamina C diariamente, que não é necessário para o seu organismo, se pode te dar cálculo renal, se é mito, verdade, isso que falam, né? O ideal é que verdadeiramente você pegue no alimento o que você precisa, né? Se você tiver uma boa alimentação, você não vai precisar desse excesso que todo mundo... De vitaminas, não precisa. E para eu comprar, por exemplo, uma vitamina na farmácia, o melhor mesmo é estar fazendo um acompanhamento com o médico. Porque se ele achar que é necessário a pessoa ter essa suplementação, que pela alimentação não está vindo a dose suficiente, ele vai saber até por quanto tempo usar, quantidade que vai usar, então não usar assim indiscriminadamente, né? Agora eu soube que você preparou pra gente um shot, né, que é uma bebida imunológica que vai nos ajudar a aumentar a nossa imunidade, nos preparar com a imunidade boa, né? A gente pode liberar sorvete, pode liberar um monte de coisa, né? Então, vamos ver? Vamos. Aqui é uma receita de um shot imunológico. Seria o quê? Uma bebida para melhorar o funcionamento do sistema imunológico. Nessa bebida, a gente vai colocar limão, a gente vai colocar gengibre e também vai colocar mel. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro é abrir um limão e espremer um limão e colocar esse suco todo em um copinho onde você vai beber. O shot ele é uma bebida para ser em pequena quantidade mesmo, para beber praticamente de um gole, tá? Então, eu coloquei o limão aqui e o suco de um limão. Aí agora a gente vai colocar meia colher de café de gengibre, tá? Uma quantidade bem pequenininha mesmo. E aí a gente agora vai pegar uma colher de café de mel. Tá pronto. Essa misturinha aqui, nessa quantidade, tá? Pouquinha, é a quantidade que uma pessoa deve tomar uma vez por dia, de preferência em jejum, para ajudar todo o corpo a trabalhar melhor a parte do sistema imunológico. Muito bom. Eu estava perguntando para a Luciana, vem para cá, Luciana, eu estava perguntando para ela, né, se é muito doce. Na realidade, não é doce, não vai ficar doce. Por quê? Porque é o suco puro do limão, que já é bem ácido, e o gengibre também não deixa ficar esse paladar. Não fica nem não é uma bebida para você pensar assim, como se eu estivesse tomando um suco, um refresco, para ser agradável. Ela vai ser uma coisa mais picante. É um remédio. É um Seria remédio. utilizado com Agora, esse fim. falando em remédio, muita gente fala que o mel, por exemplo, é um antibiótico natural. Isso é verdade ou não é verdade? Que é um dos alimentos mais completos, né? A gente já sabe, porque outro dia eu estava lendo com relação, né, a como que funciona, uma curiosidade, a questão da colmeia, a abelha rainha, enfim, é interessantíssimo, e do alimento, né, o que fazem com o mel e como o mel ajuda, mas é verdade que é um antibiótico natural? Sim. Que previne algumas doenças? Ele tem a capacidade dele inibir a proliferação, por exemplo, de bactérias, de fungos. Então eu começo a ter não só uma questão de defesa, mas ele também acaba sendo antimicrobiano, por exemplo. Então, lógico que ele não vai substituir um antibiótico no momento que eu tenho uma infecção. O que ele vai fazer? É reforçar o meu organismo para que eu tenha uma resistência maior quando eu tiver contato com algum agente que seja agressivo para mim. Então, ele melhora. Outra característica muito interessante dele é que o mel, ele ajuda a liberar a secreção. Então, ele ajuda para a pessoa, no momento que a pessoa, por exemplo, está gripada, que eu aumento a quantidade de secreção, ele ajuda para que o meu organismo consiga eliminar essa secreção, que é uma função expectorante. Então, por isso que a gente vê muitos xaropes utilizando mel. Por quê? Porque ele tem essa capacidade. Agora a gente falou do mel, né? Agora, como saber, por exemplo, Luciana, se o mel é puro ou não?
Infelizmente, a gente acaba tendo que depender mesmo de um contato com algum lugar que a gente sabe que tem uma apicultura, que tem um cuidado. Uma das coisas que a gente consegue ver em casa para poder saber se eu realmente estou comprando mel ou se eu estou comprando um produto que é à base de açúcar. Porque aí não vai funcionar, Ana, nada. Exatamente. Né? É que o mel, normalmente ele não vai açucarar. E ele não vai... Se açucarar, você já sabe que a procedência não é boa. Pode estar uma mistura ali. Entendi. Nós estamos até num tempo, você pode estar num tempo frio e você vai perceber que ele vai se manter do mesmo jeito que ele se manteria no ambiente quente. Ele não vai se solidificar, ele não vai criar camadas de açúcar, não vai cristalizar, entendeu? O mel, ele vai conseguir se manter. Nós temos aqui um produto que você trouxe. Outro produto da abelha, né? Que seria o própolis. O própolis. Né? O própolis, ele é muito utilizado principalmente para reforçar mesmo a questão da imunidade. O própolis, ele é um produto, né? Uma cera. Ele é uma resina que é uma mistura da cera de abelha e ele consegue ter, por conta da saliva da abelha, depositado nele substâncias que melhoram muito a função de imunidade do meu organismo. E eu vou precisar de quantidades muito pequenas. Então, por exemplo, quem não gosta do mel se beneficia muito do própolis, porque 5 gotinhas já são suficientes. E quem gosta de alho e gengibre, mel, aliás, menos o mel, mas assim, quem gosta menos o mel, não gosto muito do mel. O própolis já cobre Mas isso. o alho também é fantástico. Não, o alho é fantástico. Então responde depois do intervalo. A gente continua esse assunto, não sai daí, porque tem muita coisa legal hoje aqui no nosso Band Mulher. Ainda tem, a gente tem uma matéria também mostrando como você vai organizar gavetas e armários para se manter livre da alergia. Enfim, muitas dicas para vocês alérgicos ou que conhecem alguém alérgicos, que não é muito difícil, né, Iana? Tem muita gente. Até já. Oi, Gardênia! O inverno está chegando e chegou a hora de tirar os casacos e os cobertores dos armários. E com isso vem as crises alérgicas, que vão desde um simples espirro até todas as ites aí que a gente conhece, né? Sinusite, rinite, e vira um verdadeiro caos. Mas eu tenho várias dicas para você aplicar aí na sua casa durante a organização que vão te ajudar a amenizar toda essa situação. A primeira coisa é sempre lavar as roupas antes de guardar. Pode parecer uma dica boba, mas é fundamental porque a nossa pele solta pequenos fragmentos, né? Células mortas, e isso fica na roupa. Você pode ter usado uma vez só, que já vai ficar, e aí isso vai servir de alimento para todos os bichinhos que a gente já conhece, as traças, os ácaros. Se você guarda a roupa ou o cobertor assim, a chance deles proliferarem é muito grande. Então, é muito importante sempre guardar tudo limpinho. Quando a pessoa é muito alérgica, é importante criar proteções nos tecidos da poeira, principalmente. Então, a PEC vai resolver muito bem essa questão. Uma outra dica super legal que eu recomendo muito vocês usarem aí é esse tipo de organizador aqui, ó, que é uma embalagem a vácuo com válvula. Ele é super fácil de encontrar, é bem baratinho. E o legal é que as roupas de inverno são muito volumosas e aí você ocupa muito espaço no seu armário. Assim você diminui bastante o volume e consegue guardar a sua roupa durante meses, protegendo de poeira, de umidade e de todas essas coisas que causam muita alergia. Agora eu tenho segredinhos para vocês que vão potencializar a proteção das nossas roupas de inverno. A primeira coisa é utilizar folhinhas de louro. Você pode usar um saquinho de organza como esse daqui, né, que é um tecidinho bem levinho, e colocar umas folhinhas de louro dentro. Você bota aqui e esse saquinho você coloca dentro da PEC junto com a sua roupa. Isso aqui vai evitar que as traças e os ácaros fiquem lá destruindo a sua roupa enquanto elas estão guardadas. E um outro segredinho, gente, é utilizar nesse saquinho mesmo de organza alguns bastõezinhos de giz, que é esse que a gente compra na papelaria, de escrever no quadro negro. O giz branco, ele tem uma propriedade que ajuda no combate à umidade. Então você pode colocar alguns assim nesse saquinho e você pode amarrar esse saquinho
lá no seu cabideiro para proteger as suas roupas que estão penduradas, os seus casacos, ou você também pode colocar isso aqui dentro das suas gavetas. E se lembra também de sempre que tirar a roupa de inverno que está guardada há muito tempo, colocar lá no sol para que ele haja e consiga matar de uma vez todas essas bactérias que são inimigas do nosso nariz. Eu vejo você na próxima dica de organização. Até mais! Flavi arrasa, hein? Um beijo para você, Flavi. Muito boas as dicas da Flavi, né? Adorei. Eu não conhecia essa que ela mostrou do que suga, assim, né? A vácuo. Achei bem interessante. Muito interessante. O giz funciona? Louro, essas coisinhas que ela indicou, doutora? Pois é, se o ambiente está úmido, a gente estava conversando agora, eu acho que o ideal é você ter um desumidificador, né? Isso depende do ambiente. Se você está em São Paulo é muito seco, você acaba usando um umidificador. A gente está no Rio, o Rio é um local úmido. Mas para quem não tem condições, doutora Ana, de comprar um umidificador, essas diquinhas são válidas? São válidas, claro. Acho que não são 100%, mas são válidas. É porque vai ajudando, Vai né? ajudando. É a mesma coisa que a gente vai falar daqui a pouco da questão da higiene da casa, a forma que você vai limpar a sua casa. Porque muita gente que já é alérgico, já tem problema, vai lá, pega a vassoura e a poeira sobe, levanta. Né? O espanador. É isso aí. Qual é a forma correta de fazer essa higienização? O ideal é uma vassourinha de pelo e um pano úmido. Sempre pano úmido. Se você tiver um bom aspirador, o bom aspirador é que tem um filtro EPA, que é o único filtro que puxa o ácaro, e a base de água. Se você tiver esse aspirador, ótimo. Se não, paninho úmido funciona. Pano úmido, sem produto. Né? Não vale desinfetante, água sanitária, nada disso. Vamos falar do que pode e não pode, doutoriana? Bichos de estimação para um alérgico, pode? Não, não pode. Mas eu já tenho. Eu já tenho. É meu filho. Eu já tenho, eu não digo sem. O que eu faço? Eu tenho vários, a vida inteira, vários. Amo. E aí o que acontece? Pelo mais curto possível. Inclusive, eu dou uma agarrada com a minha. Não, mas aí não vale. Aí não vale. Vamos ter Vou levar uma bronca. Eu já levei uma bronca aqui. Né? Não vale. Mas assim, tem dias que eu chego em casa meio estressada, ela fica me olhando e fala, não, Hebe, fica aí, Hebe Camargo, tá? Hebe Camargo, Cavalcante e Rezende, nome da minha. Hebe, mamãe não tá muito afim hoje, ela fica, ela tem a cama dela, tudo bonitinho. Ela é esperta, ela entende. É só educar. Mas assim, pode ou não pode? Não, não pode. Gato, por que as pessoas têm, assim, cachorro todo mundo, né? Mas gato fala, não, quem tem asma, alergia, não pode ter gato. Por que esse não está mais ligado ao gato do que ao cachorro? O não está para os dois, tá. Né? O que acontece? O cachorro, a gente tenso é peso de animal, né? É muito tenso isso. O cachorro a gente consegue ajustar melhor. Então a gente consegue deixar um pelo mais curto, a gente consegue dar banho toda semana e a gente consegue deixar fora do quarto. Isso é básico. O gato a gente não consegue isso tudo, né? Porque o gato passa dos limites. E o gato ele tem uma questão a mais que os antígenos, o que causa alergia está na saliva. E ele toma o banhozinho dele se lambendo. Entendi. Então, o que ele passou para o pelo vai em contato ficar no com o pelo todo. na cama, Sim, com você, na roupa. Isso, exato. Né? Esportes. Melhora a qualidade de vida de uma pessoa alérgica? Todos nós. A natação? A natação não trata, mas é um esporte maravilhoso, é um ar livre, não tem ácaro, é super bem-vindo, mas não como tratamento, mas como esporte. E tem que gostar, porque não adianta fazer obrigado com o intuito de tratar a alergia, não vai funcionar. Esporte tem que ter prazer. Crianças, a gente sabe, a gente já falou do fator genético, né? Que isso aí não tem como fugir, né? Você vem, você traz, mas tem crianças que têm uma predisposição além, né, do que outras para esse processo alérgico. Como lidar, além de todos esses cuidados que a gente já falou com relação às dicas que a Flavi deu de armazenamento, a limpeza da casa, o sinal vermelho para o bichinho, que esse é porque cada vez mais... Doutoriana, o mercado, né? Exatamente, sim, faz parte da família, traz alegria para casa, mas tem que dar limite. Tem que dar limite. E para as crianças que são muito alérgicas? Limite para os cachorrinhos. Para as crianças muito alérgicas, quais são as dicas?
as dicas são essas. É deixar um ambiente ótimo, é deixar um quarto bonito. E um quarto bonito não significa um quarto lotado de coisas. Por exemplo, eu falei, né, sobre os brinquedos. Eu sei porque eu tinha todo esse cuidado, eu lavava os brinquedos, a forma de armazenar. Eu não tinha bichinho de pelúcia no quarto do Miguel, porque ele é alérgico. Então, todo o cuidado, a forma que limpa o quarto. Existem uns produtos também que são feitos, né, manipulados em clínicas especializadas, que eu tinha esse produto para borrifar no quarto dele. Tudo isso funciona para manter a alergia longe? Eu acho que funciona, mas se você tiver um quarto simples, você não vai precisar de tanta coisa. Se você tem um quarto, você pinta uma parede bonita, você não precisa colocar uma prateleira com 20 bonecos. Tapete os bonecos pode no quarto da criança? Não, tapete não pode. Se você vai ter cortina, tem que lavar a cortina a cada 2 semanas. Se for de tecido? Se for de tecido. O ideal é ter uma persiana, rolô, para poder facilitar a limpeza. Agora, brinquedo é dentro de armário fechado, dentro de caixa plástica fechada, não exposto. Isso tem que ficar... Você tem que olhar para o quarto e em 5 minutos resolver a limpeza. E aí vai funcionar, né? Não exatamente. Deixar exatamente os brinquedos que a criança realmente brinca. Por quê? Porque a gente tem o costume de criança, ela vai juntando muito brinquedo e ganha muito presente. Todo aniversário ganha muita coisa. E às vezes a criança brinca com 10 brinquedos e tem ali uma quantidade de brinquedo que ela nem pega. E aí esses brinquedos vão acumulando poeira, vão ficando ali guardados, né? Até por uma questão mesmo de sustentabilidade, poderiam ser doados para outras pessoas e não está acumulando coisas dentro de casa que vão trazer problema para o alérgico. Luciana, só para quem chegou agora, a gente já está encerrando, todos os dias tomar o shot? Então, o shot, eu trouxe até essa receita porque ela é uma bebida que surgiu, tá assim, como uma nova moda, né? Muitas pessoas estão utilizando isso como uma forma de imunidade. Na realidade, ele está entrando como um auxiliar para aquela pessoa que não tem o costume de colocar os alimentos, esses alimentos que são benéficos no seu dia a dia. Então, eu não uso limão, não tenho o costume de usar o alho para temperar, não faço isso, então eu poderia estar utilizando o shot. Se eu consigo colocar esses alimentos no meu dia a dia, não tem necessidade de eu fazer isso, mais o shot. Ele seria uma coisa mais para aquela pessoa que não tem esse costume de botar e que tem pressa, né? Que é uma coisa rápida, para resolver rápido. Então, ele cobre isso. Mas, se não, eu consigo colocar o alho, ele tem várias funções, como também controlar a forma como o meu organismo reage a esses agentes, né? De bactérias, fungos. O gengibre também faz isso. Então, aumenta a capacidade de defesa do meu organismo, fazendo com que o meu organismo responda melhor. Porque a alergia, ela tem essa questão, né? De eu ficar tão sensibilizada que às vezes pequenas coisas começam a se somar junto com a minha alergia, porque meu organismo começa a ficar tão vulnerável que tudo desperta no meu corpo aquela lembrança daquilo que me causa alergia. E eu vou tendo às vezes alergias que na realidade começam a ser, junto com a minha alergia, reações, né? Então, e aí, se cuidar. Ele reforça para que o meu organismo entenda realmente o momento que ele está se sentindo agredido, porque eu não vou conseguir curar. Não adianta mas uma prevenção, mas né? eu consigo dar um reforço. As pessoas falam do mel como se fosse, eu estou doente, é o mel. Não, é uma prevenção para que você fortaleça o seu organismo. E Ana, muito obrigada pela participação, sempre bem-vinda. Obrigada. Luciana também sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de como se recolocar no mercado de trabalho. Vamos ter também ainda hoje a escolha da nossa diva do dia. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos e olha só, ficar desempregado é um baque, e a gente sabe disso, muita gente aí, o país com muito desemprego. E além de ficar desestabilizado, não só financeiramente, mas a pessoa que perde um emprego, perde um trabalho, ela fica também com problemas emocionais, né? Nós vamos falar um pouquinho desse assunto, de como algumas estratégias podem te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Lúcia Madeira. Ela é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Gardner. Boa tarde. Olha, 13 milhões ou mais um pouquinho de desempregados no nosso país.
É muito triste, né? Quando eu vejo alguma matéria, né, que passa nos jornais, aquelas filas enormes, eu fico imaginando, né, porque desestrutura a pessoa, pode trazer problemas emocionais seríssimos, problemas familiares, porque lógico que vem o nervosismo, vem tantos fatores, e principalmente se você tem uma família e tem que prover para essa família, né? É verdade. O que fazer, Lúcia, numa situação dessa? Olha, primeiro é preciso ter paciência e não se desesperar, né? O emprego ele vai aparecer, pode demorar um pouquinho, mas se você é uma pessoa que tem alguma qualificação e que corre atrás, uma hora ou outra vai aparecer a oportunidade. Você tem que estar pronto para essa oportunidade, né? Algumas coisas que você pode fazer sempre, para ir já se preparando para quando tiver uma vaga, você ser aquele candidato que acaba sendo escolhido. Se aperfeiçoar nesse tempo, tentar estudar, mesmo que, porque a gente sabe que financeiramente vem um baque, muita gente não vai ter dinheiro para pagar algum curso, mas vale a pena ler muito, tentar se aperfeiçoar, para quando essa oportunidade aparecer, você estar preparado. Com certeza, eu acho que essa é a primeira coisa que a pessoa deve fazer, porque por incrível que pareça, a maioria dos empregos hoje está pedindo, por exemplo, o ensino médio, e muitas pessoas, por conta de trabalho, não terminaram, né, os seus estudos, pelo menos para o ensino médio, que tem cursos gratuitos, né, nas escolas municipais, cursos supletivos. Então, se você não conseguiu completar a sua educação formal, pelo menos aproveita esse tempo para tentar estudar e ter aí mais um grau, um certificado para você também poder se colocar. Se não, se você quiser se especializar em alguma coisa, você pode buscar os cursos gratuitos, técnicos e até internet, que hoje você aprende praticamente tudo com dedicação, né? Como se comportar numa entrevista de trabalho? Porque a gente sabe que psicologicamente vai afetando. E muitos nãos, muitas vezes tem pessoas aí que já vêm de um tempo desempregado, vai recebendo alguns nãos, vai para a entrevista, não consegue a recolocação. Isso, de certa forma, pode minar um pouquinho uma pessoa, né? Você se sentir insegura para uma próxima entrevista. Como lidar? Como agir numa entrevista de trabalho? A gente fala para um público feminino muito grande. A gente sabe que existem algumas dúvidas, principalmente com relação a como eu me visto, a maquiagem pode, não pode, o comportamento. Tem pessoas que ficam nervosas, tem pessoas que mentem na hora da entrevista, ficam com medo de falar sobre o último emprego, a forma que saiu do emprego, se foi demitido e por que foi demitido. Como agir, Lúcia? São vários cuidados, né? O primeiro é que você tem que ser verdadeiro, não queira ser o que você não é. Você tem que falar a verdade, porque aquela pessoa que está te entrevistando, em geral, ela conhece bem a realidade do mercado de trabalho, então ela vai saber perceber quando alguma coisa não tá correta. Falar do último emprego, a única recomendação é não falar mal, mesmo que você teve algum problema, assim, não falar mal do que passou, parte para frente, esquece os problemas que você enfrentou aí nos seus últimos trabalhos. Então, fale sempre bem das empresas por onde você passou. Não adianta ficar tentando queimar o seu antigo empregador. Isso não é elegante, né? Não é bonito. A outra coisa é você observar a vaga que você está concorrendo, para onde é. Se eu sei, se eu vou trabalhar numa loja, se a vaga é para uma loja, eu vou lá e dou uma olhadinha como é que é o jeito das pessoas, como é que elas se vestem, como é que elas se apresentam. Para ir preparada. Para ir preparado, porque você tem desde uma rede, por exemplo, de farmácias, onde você vê as pessoas numa roupinha bem tradicional, cabelinho bem arrumado, até uma loja de moda onde as pessoas estão com os dreads, com os piercings. Então, isso varia muito conforme a vaga que você está concorrendo. Na dúvida, vá no convencional, não tenta inovar muito, né? Tem coisas assim, não botar um decotão, uma alcinha, vai com uma roupa cores muito chamativas. Você não está indo para uma festa, você está indo para como se você estivesse indo trabalhar. Se for uma roupa que você não colocaria para trabalhar, já não é o caso de você ir para a entrevista com ela. Como preparar um currículo? Porque muita gente tem dúvida e vem mudando ao longo dos anos.
Tem coisas, por exemplo, antigamente se colocava aquela lista de documentos, número da carteira de identidade, de trabalho. Hoje já não se usa mais isso. Porque essa documentação ela só vai ser precisa lá pelo DP na hora que você estiver sendo contratado. Então, você pode tirar essas coisas, foca no objetivo, quer dizer, qual é o cargo para o qual que eu estou me candidatando. As pessoas podem parecer simples, mas as pessoas às vezes não falam ou querem atirar para tantos lados que você nem consegue entender para que vaga aquele candidato é. Então, você observa lá o anúncio, a vaga é um auxiliar de logística, então você coloca, quero objetivo auxiliar de logística. Você não vai botar 10 cargos ali, porque não vai conseguir. Para cada oportunidade, para cada anúncio, você vai ter que preparar um currículo adequado para aquela vaga. Lúcia, eu vou pedir licença um pouquinho, porque a gente tem que chamar hoje a nossa diva do dia, porque de segunda a quinta-feira nós mostramos uma das divas aí cariocas, a nossa equipe sempre busca uma diva e hoje a gente vai conhecer a do dia, lembrando para você que de segunda a quinta tem sempre uma diva nova e às sextas-feiras a gente mostra a diva da semana, a gente escolhe a diva da semana no final do mês, a diva do mês. Vamos conhecer a nossa maravilhosa de hoje, vamos lá. Muito de visual, geralmente estou sempre de trânsito, então eu só lavo mesmo, faço uma hidratação, sou mais estilo livre, urbano, assim, depende muito da ocasião, para onde eu vou, no geral é livre. Procuro muito, assim, pessoas que combinem mais com aquilo que eu gosto. Muito no Instagram, no YouTube também. Não tenho muito uma receita. Óleo de rícino, que é bom para a pele, para o cabelo. Eu sou diva. Hashtag divando. Hashtag divando para você, Raquel. Parabéns, você é a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher. Um beijo para você. Lúcia, uma curiosidade. Muita gente tem medo quando foi demitida no último trabalho e fica meio apreensiva se na hora da escolha vão optar por ela que foi demitida ou por alguém que pediu demissão. Então, existe esse meio que um fantasma na cabeça das pessoas. Isso é avaliado ou só é avaliado o currículo e a experiência mesmo? Como funciona? A experiência conta mais. O motivo da saída pode ser importante ou não. Você não pode mentir sobre o motivo da saída. Se você foi demitida, muitas empresas estão com dificuldades econômicas, estão se reestruturando e acabam demitindo pessoas com muito bom desempenho. Então, o fato de ser demitida não prejudica ninguém. Não é tão diferente do pedir demissão, é a mesma coisa. Olha, para a gente finalizar então, é isso, cuidado com a aparência, ter cuidado como você vai se apresentar na hora da entrevista, dá uma olhadinha, essa dica foi ótima. Sempre olhar o local que você está indo em busca dessa vaga, dar uma olhada, avaliar para que você vá se vestir adequadamente. O currículo o mais sucinto possível, hoje em dia não há necessidade de tantas informações naquele currículo, se preparar, caso você já esteja aí parado há algum tempo, buscar, eu sei que a cabecinha fica perturbada, mas buscar, ir se qualificando, estudar, ler muito para se preparar para aquela vaga. Isso? Isso. Alguma observação mais? Cuidar do corpo, cuidar da alma, porque para estar pronto para quando a oportunidade chegar, e ela vai chegar, acredito. Se Deus quiser, e a gente vai ter boas notícias, porque a gente torce pelo nosso país e tomara que venha aí uma onda boa e que essas pessoas consigam se colocar, porque é triste, não é, Lúcia? A gente vê tanta gente fora do mercado. A gente está torcendo aqui. Obrigada, por ter vindo. Agora, deixa eu falar para vocês, antes de acabar o programa, porque tem muita gente perguntando, a gente vai falar da nossa mega transformação. Você está precisando dar aquele up no visual, mudar cabelo, rosto? Ai, Gardênia, eu estou querendo fazer botox, mas eu não consigo pagar. Eu estou achando meu rosto um pouquinho caidinho, quero levantar com fios de sustentação ou fazer uma máquina maravilhosa, um tratamento com a dermato e não tenho condições. Corpo, estou com estria, celulite, o que é que você quer fazer? Cabelo, nunca mais eu fui ao dentista, daí eu quero dar aquela mudada, ter aqueles dentes brancos, bonitos, enfim.
Tudo isso a gente vai fazer por você aqui no Band Mulher. E como participar? Você envia um e-mail para bandmulhertransforma@gmail.com e você conta a sua história para a gente, ou a história de alguém que você deseja presentear. A nossa equipe, o Roberto Martins, a Jaqueline, que é dentista, e a Gabriela, dermatologista, vão dar uma avaliada e quem sabe você será a nossa transformada aqui no Band Mulher. Tá bem pertinho, tá chegando o dia de escolher, tá? Vai lá, deixa seu e-mail, participe, quem sabe eu vou te receber aqui, você vai ficar toda poderosa, se amar cada vez mais. Participa, tá bom? Olha, terminamos hoje o Band Mulher. E no programa de hoje a gente falou em recolocação no mercado de trabalho, falamos de alergias nessa época do ano principalmente. Quando se trata em recolocação, como a gente acabou de falar com a Lúcia, realmente a gente sabe que é aquela pessoa que está vivendo um momento difícil. Mas é importante, né, que você tenha um pouquinho de calma, que você se qualifique, que você estude. Aproveite nessa fase. Eu sei que a cabecinha fica perturbada, como eu já falei, mas que você tenha fé principalmente, se prepare para, se Deus quiser, você conseguir uma boa recolocação aí no mercado de trabalho, tá? A fé, ela muda muitas coisas, oração, você tentar ter um pouquinho de calma. E principalmente a fé, eu sempre falo disso, porque quando a gente tem fé, a gente acredita. Tantos grandes líderes e homens da nossa história viveram momentos, falências, momentos ruins, momentos complicados. Muitas vezes foram desacreditados, chamados de loucos, e eles conseguiram chegar lá, se recolocar com fé, persistência, foco e determinação. Então acredite em você. Não pense que por um momento que você está passando aí fora do mercado vai dar tudo errado, porque não vai dar não. Acredite, se qualifique, tenha fé, estude, foco, paciência e, se Deus quiser, tudo vai ser possível. Um beijo bem grande. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. Tchau.